Aleluia. Santo é teu nome, ó Pai. Aleluia. Graça e paz, amados. Que bom estar com vocês novamente. Porque Deus é bom. É que precisamos de quando em quando também recarregar baterias, né? E acertar, às vezes retificar a rota. Porque traçamos muitas vezes, até como a tia Valmir falou, né? Veio de ônibus, parou num lugar, chegando ali, estava fechado, tem que fazer a volta. Então, realmente, muitas vezes temos que acertar a nossa rota, corrigir a nossa rota. Temos um objetivo, ir a tal lugar, mas de vez em quando precisamos mudar de rota, mas o objetivo é o mesmo. Amém? Se nós formos, e realmente nós estamos vivendo isso, nós estamos vivendo no tempo das fake news, né? Das notícias editadas, onde nós, aqueles que estamos na ponta da informação, ou no final da informação, nós só conseguimos ver ou ouvir aquilo que interessa a quem liberou o informe. Porque olhando para o lado militar, uma informação o informe só se torna informação depois de comprovado. E o grande problema hoje, fake news, poderíamos dizer que são informes, porque a pessoa, ela pega algo, ela não vê, ela não vai confirmar se é verdade, e ela lança. E é interessante que depois de lançado, para recolher de novo é complicado. Então, se falar, por exemplo, fulano é feio, jogar numa rede social, e daí 2 dias você volta e diz, não, mas fulano não é feio, fulano é bonito, eu me enganei. Você acha que você consegue retornar a todos aqueles que ouviram aquilo que você postou e mostrar que a pessoa é bonita? A partir dali ele vai ser considerado feio. Então, o grande problema é que nós estamos, hoje a população geral, ela está ouvindo informes que realmente são relatórios enganosos do inimigo. O inimigo traz notícias enganosas para que nós nos percamos no caminho. Então, realmente, o que o inimigo tem feito? Ele tem tirado o foco daquilo que é importante e lançado naquilo que ele quer que a gente faça. E com isso, queridos, muitos mesmo estão desistindo com facilidade. Muitos estão desistindo de casamentos porque dizem que é difícil. E eu costumo dizer que, inclusive, o grande problema é que as pessoas dizem, há uma incompatibilidade de gênios. Puxa vida, se você achar 2 pessoas iguais no mundo, me avisa, porque realmente, não vou dizer nem que é um fenômeno, é uma aberração, porque não existe ninguém igual a ninguém. Então, todo casamento, toda relação, toda união, sempre haverá incompatibilidade de gênios. O que nós precisamos fazer? Acertando, corrigindo a rota. Mas, por causa dos relatórios enganosos do inimigo, por causa de notícias editadas, que só ouvimos daí o que interessa a quem falou, e porque muitas vezes também estamos contaminados por tudo isso, nós ouvimos algo e processamos como nós estamos. E aí decisões são tomadas pelas emoções. E uma das recomendações de todos os especialistas, nunca tome uma decisão pelas emoções. Se está nervoso, vá dormir, ou então vá pescar se for homem. Depois da pescaria ou depois da dormida, então, tome a decisão. Mas, o que acontece? Esse bombardeio de informação, ele faz com que nós
nos apressemos a tomar decisões. E o inimigo, queridos, ele usa com maestria, ele se utiliza com maestria de toda essa influência de massas que controla as pessoas, o que? As mídias sociais. Tanto é que eleições foram ganhas nos Estados Unidos, até fizeram uma denúncia toda de que houve uma super valorização das mídias sociais, foi eleito um presidente. Na nossa nação, a mesma coisa. Quem elegeu ali, claro, sabemos que foi Deus, mas olhando para o lado do humano, nós vamos ver que realmente foram as redes sociais. Então há um poder muito grande nisso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque pensamentos são formados por aquilo que nos expomos. E aquilo que nos expomos vai enchendo o nosso coração. E enchendo o nosso coração, certamente sairá através da nossa boca. Porque então aí se cumpre aquele princípio estabelecido na palavra, que Jesus mesmo falou. A boca fala, está cheio o coração. E também se cumpre o que está em Provérbios. Eu sou o que eu penso e eu tenho o que eu falo. Então essas informações todas nos levam a pensar. E como tem gente que perde sono, vira noites pensando, maquinando, por quê? Por causa de informações. Então eu sou o que eu penso e eu tenho o que eu falo. Porque palavras são sementes que se reproduzem conforme a sua espécie. Porém, queridos, hoje eu quero te dizer que tudo isso pode mudar. Por exemplo, tem uma canção que é O Nosso General é Cristo. E aí diz, o nosso general é Cristo, pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Isso não é apenas uma canção, isso é Bíblia. Outra canção que nós cantamos anteriormente, Jesus saiu da sua glória, ou seja, ele se fez o quê? Miserável, ele se fez maldição, tudo em nosso lugar. Para quê? Para que nós pudéssemos viver a vida que pertence a ele. Porque nós não temos, Jesus não tinha nada do que morrer, ele era perfeito. E nós, imperfeitos, não tínhamos nada para viver. Então Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. E por que eu estou falando tudo isso? Inclusive tem outra canção que diz, a cruz está vazia, Jesus não está lá. Agora, por que a cruz está vazia? Porque Jesus, primeiro que ela está vazia, porque ele foi colocado num túmulo. Agora, por que o túmulo está vazio? Porque Jesus ressuscitou. Por que isso? Porque ele cumpre aquilo que ele fala. Então, se nós declaramos o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos atingirá, nenhum inimigo nos vencerá. Nós vamos marchando na vitória que Cristo conquistou. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós nos expomos realmente ao que interessa, ao que dá vida, ao que nos leva ao propósito de Deus, as coisas mudam radicalmente. Por isso, eu vou dar uma pincelada novamente numa mensagem do ano passado. Porque esse é um tempo de muita mentira, esse é um tempo de muita informação errada, ou seja, ficou chique até o nome, né? Fake news. Por que não então falar de uma vez para nós aqui, notícias mentirosas? Pronto, somos brasileiros. Não, mas a coisa, até para mentir é chique. Então, mudando as circunstâncias pela confissão da palavra. Deixa eu dizer uma coisa, as circunstâncias não são mudadas apenas para melhor. Elas são mudadas para melhor quando confessamos a palavra, mas elas podem ser mudadas para pior, quando nós confessamos o que o inimigo quer que nós confessemos. E para começar, Isaías 54:17, olha bem, que eu saiba toda, você pegar um dicionário, toda quer dizer tudo, engloba tudo. Então, toda ferramenta preparada contra ti.
seja ferramenta espiritual, seja ferramenta material, seja revólver, granada, metralhadora, canhão, seja bomba atômica, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, que somos nós que aceitamos a Cristo. E a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Aqui tem uma palavra muito interessante, ó. E a sua justiça. Deus não faz nada injustamente. Ah, mas eu sou crente. Até eu estava ouvindo ontem uma canção que é: eu determino. Ou seja, eu pego a palavra e determino o quê? Não é bem assim, não. Por que não é bem assim? Porque Deus é um Deus justo. Se eu estou com brechas abertas, se eu tenho, ou seja, há um tribunal nos céus, a minha oração vai para o tribunal e ela é julgada. Procede ou não procede? Tem base ou não tem base? Porque há um tribunal, onde tem um juiz, onde tem um promotor, onde tem advogados de acusação, advogados de defesa, e também tem um júri. Nós precisamos entender isso. Então, se nós estamos buscando algo, pedindo algo que não tem base, porque nós estamos em pecado, Deus é justo. Então, queridos, nesse dia, se nós conseguirmos entender essa palavra, certamente nós vamos subiremos de nível espiritual, pois tem muitas coisas que ficam travadas em nossa vida. Sabe por que fica travada? Porque nós não entendemos a autoridade que temos em Cristo Jesus para reverter situações. Por que eu comecei toda aquela introdução dizendo das fake news, de que nós só ouvimos aquilo que o editor quer, porque a notícia é editada e só chega a nós o que interessa para grupos? Porque nós, não entendendo a autoridade que temos em Cristo, quando vem a informação negativa, nós assumimos a informação. Até estava dizendo, por exemplo, alguém sai, vai o marido, ou sai a esposa, sai, vai trabalhar, ou vai fazer alguma coisa, ou um filho vai para a escola, ou vai para algum lugar, e aí fica aquela pessoa em casa assim: meu Deus do céu, onde é que está? O que está acontecendo? Será que aconteceu com um acidente? E aí fica, não, você tem que acreditar que você está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Você, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. E 1 de Pedro 5,7 diz o quê? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Me diz uma coisa: se alguém ficar em casa, aí a outra pessoa saiu, por mais preocupação que ela tenha, por exemplo, ela consegue na preocupação, não estou dizendo oração, preocupação, ela consegue impedir um acidente, por exemplo, de um ônibus, de um carro, ela consegue impedir alguma coisa que aconteça na rua? Não, porque aí se cumpre outro princípio: aquilo que eu temia, me aconteceu. A pessoa fica preocupada e enche a cabeça de minhoca. O que eu temia, aconteceu. E sabe por que Jó falou isso? Porque se você for ver a Bíblia, você vai ver, Jó era justo, temente a Deus e se desviava do mal. Mas ele tinha os filhos. E o que diz a Bíblia? Os filhos viviam de balada em balada. Os filhos era festa aqui, terminava a festa aqui, era festa lá. Era de casa em casa, era festa. Ou seja, os filhos gostavam de uma balada. O pai era justo, temente e se desviava do mal. E o que Jó fazia? Jó fazia orações por eles. Mas Jó temia pela vida dos seus filhos. E aí ele vai dizer: o que eu mais temia me aconteceu. Ele perdeu todos. Então, o que eu temo, se eu não descanso em Deus, acontece. Então, queridos, por muitas vezes as coisas ficam travadas em nossas vidas porque nós não entendemos a autoridade que temos em Cristo Jesus para reverter situações. E aí entramos em Provérbios. Nossas palavras têm poder para construir
ou para destruir a nossa vida. Aquela pessoa que assim, ó, derruba uma coisa, quebra uma coisa, faz uma... tinha que ser eu. Não podia ser outra. Tinha que ser eu. Porque toda vez que eu vou fazer, acontece isso. Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. Tudo quanto, vamos botar, a pessoa semear isso, ela vai colher. Nossas palavras têm poder para construir ou destruir a nossa vida. Quem usa bem as suas palavras receberá benefícios em troca. Não é maravilhoso? Então, olhando para o livro dos começos, ou o livro de Gênesis, tenta tirar só um pouquinho do grave, acho que está querendo estourar, não sei se é isso, tem uma... Então, quando nós olhamos para o livro dos começos, o livro de Gênesis, nós vamos ver, queridos, que esse princípio se concretiza. Então, vemos que a confissão da palavra, olha, o próprio Deus do universo, ele confessou, ele usou o elemento chamado palavra para a criação de todo o universo. Então veja bem, se Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, usou como elemento, usou como matéria-prima a palavra, quem somos nós para fazermos o contrário? Então o plano da criação, para ser realizado, precisou que Deus proclamasse a palavra, para que o que não existia passasse a existir. Voltando novamente à introdução. Por que que o inimigo busca deturpar o nosso linguajar? Por que que o inimigo busca bombardear a nossa mente, os nossos sentidos, com informações negativas? Para que quando aconteça o problema, nós percamos o chão e falemos o que ele quer. Por que que ele deturpou completamente a chamada música popular brasileira? Que virou um lixo. Para quê? Para que as pessoas cantem, para que as pessoas falem, para que as pessoas pensem naquela porcaria. E a porcaria que eles pensam, eles são. E o que eles falam, eles têm. Porque é interessante, até tem uma cantora que ela é dada como uma cantora do mundo. Eu sei porque eu estava lendo o jornal e vi a manchete ali assim, ela é dada como a rainha da sofrência. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. E aí pessoas cantam. Veja bem, uma pessoa, eu digo, se eu passasse, por exemplo, uma noite ouvindo aquelas músicas, bebendo num bar e ouvindo aquelas músicas, eu saía dali e me jogava na frente de um carro. Não tem como não fazer isso. Porque é uma... Não dá nem para falar as palavras, mas... Então, tudo isso vem se cumprindo no quê? Nisso daqui. Por que eu faço links, conexões? Por causa disso. Então, queridos, a palavra de Deus tem um poder criativo. E em todo o universo, somente Deus e o homem, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, tem esse poder criativo. Ninguém mais tem. Um boi pode berrar, o cachorro pode acuar, e não vai acontecer, não vai se criar nada. Mas quando o homem, o ser humano fala, aí já é diferente, porque o poder criativo está em Deus e em nós. Satanás não cria nada. Satanás só copia e deturpa. Ele só é pai de uma coisa, que é o pai da mentira. A Bíblia é muito clara nisso. Anjos não criam nada, arcanjos não criam nada, quem cria é Deus e o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós precisamos, vou até antecipar, não falemos nada que nós não queiramos ver concretizado. Não fale nada. Salário miserável, eu começo o mês, no dia 2 já não tem nada, ou salário de miséria, e aí só estou dando é isso que vai ser. Não vai ser diferente não. Então, palavras são elementos que podem produzir vida ou podem produzir morte. Por quê? A morte e a vida estão no poder da língua. Esse é o grande detalhe. Em todo o universo, como eu disse, somente Deus e o homem criado à imagem e semelhança de Deus tem esse poder criativo. Ninguém mais.
Palavras negativas produzem elementos negativos. E, obviamente, que, porém, palavras positivas, produtivas e criativas, baseadas na palavra de Deus. Porque não adianta, vou falar umas palavras lindas aqui assim, tem base bíblica? Palavra de Deus, se não é. Mudam situações negativas em situações produtivas e situações criativas. Então, queridos, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Só aqui nós poderíamos passar dias conversando sobre isso daqui. Então, se a nossa semeadura está sendo ruim, é porque a nossa sementeira está sendo, é que nem um rio ou uma barragem. O que ela recebe, ela solta. Se ela está recebendo poluição, ela vai soltar o quê? A poluição que ela recebe. Se nós estamos recebendo porcaria, só estamos nos expondo a coisas que não edificam, aquilo que não presta, é aquilo que vai acontecer. Por que hoje há uma deflagração muito grande de estupros? Por que hoje há muita violência? Por que hoje há tanta pedofilia? Porque as redes sociais, hoje quase nem tem mais locadora, mas as locadoras, quase 3/4 de uma locadora eram de filmes pornográficos. Por que isso? Porque são informações que vão... Me diz uma coisa, uma pessoa que passa um dia inteiro se expondo ao que não presta, ela vai fazer o quê? O que não presta. Então, mais uma vez, se a nossa semeadura e posterior colheita não são aquilo que nós queremos, nós temos que rever o quê? Lá, a nossa sementeira. O que nós estamos colocando? Qual é a semente que nós estamos semeando na sementeira? Que daí nós vamos plantar e vai dar segundo a nossa plantação. Então precisamos rever os nossos conceitos, porque senão, quer ver uma coisa? Só antes disso aqui, palavras são como um bumerangue, influenciam tanto quem ouve como quem as fala. Por isso, podemos afirmar que o que falamos volta para nós mesmos, porque a boca fala e o que está cheio o coração. Porque antes da palavra chegar aos ouvidos de quem as ouve, ela é ouvida por quem falou. E antes de contaminar quem as ouve, ela já contaminou quem as falou. Agora, voltando só um pouquinho em mensagens anteriores, como nós precisamos saber quem somos em Deus? E aí várias canções. Cristo se fez morte para que nós tenhamos vida. Ele se fez enfermidade para que nós tenhamos saúde. Ele se fez maldição para que nós tenhamos bênção. Ele nos deu uma paternidade. Nós não somos mais filhos bastardos. Nós temos um pai que nos ama. E aí alguém diz assim, seu filho não sei o que. A pessoa vai lá e briga, mata a pessoa porque... Mas pera um pouquinho, tu é isso? Porque nós só aceitamos aquilo que nós somos, e as pessoas brigam, eu defendo a honra de minha mãe, mas quem é tu para defender a honra de alguém? Pera um pouquinho, Senhor, eu sou isso? Não, não sou. Então, cara, tu está falando para quem? Para mim? Não, para mim não, porque eu não sou isso. Então, o grande problema é que nós vivemos numa geração de mal resolvidos, em todas as áreas. Nós tivemos uma palestra fantástica com a psicóloga, aquela Marisa Lobo, a mais perseguida do Brasil, por todas as feministas e esquerdistas todos aí. Fantástico, ela mostrou sobre a questão da depressão, do estresse e tudo. Por que tudo isso? Porque, queridos, é uma geração mal resolvida, é uma geração que não consegue receber um não. E se eu, pelos nãos que eu recebi na vida, desde que eu me conheço, desde que eu tenho consciência, eu já tinha me matado umas milhares de vezes. Por quê? Porque foram tantos nãos,
Foram tantas promessas e não foram cumpridas. Mas geração resolvida, geração mal resolvida. Hoje, por exemplo, eu queria o melhor celular, um iPhone. O meu pai não me deu, me mato, me corto. Vou para o quarto, fico estressado, entro em depressão. Se nós nos expormos à palavra de Deus, se nós semearmos a palavra de Deus, a Bíblia é clara, da união da palavra de Deus e do Espírito Santo, vida é gerada. Se na nossa vida, se na sua vida não tem vida, você precisa mudar a sua semeadura, porque todos aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, já têm residentes na sua vida o Espírito Santo. Se nós nos enchermos do Espírito, e falarmos a palavra de Deus, nos enchermos da palavra de Deus, com o Espírito Santo falarmos a palavra, o Espírito pega a palavra de Deus e vai gerar vida, vai transformar situações. Amém? É assim, é desse jeito. Como você sabe, já falei muitas vezes, a única matéria-prima que o Espírito Santo tem para trabalhar em nós, chama-se palavra de Deus. Se não temos a palavra em nós, ele não tem o que fazer. E aí até uma das coisas que a Marisa Lobo falou, muitos chegam assim cheios do Espírito Santo e dizem assim, agora eu vou, Senhor, lembra, quando for fazer a prova, quando for fazer um curso, me lembra de tudo aquilo que eu preciso. Aí eu disse, mas tu estudou alguma coisa? Se você não estudou, o Espírito não vai lembrar nada, o Espírito não dá cola para ninguém não. Se você estudar, ele pode te trazer a memória, mas se você não estudar, então, antes da palavra dar frutos em quem as ouve, ela já frutificou na vida de quem as falou. Por isso, toda palavra que falamos deve estar submissa, deve estar em concordância com a palavra de Deus. Palavra confessada, a palavra falada deve estar submissa, deve estar em concordância, deve estar em obediência à palavra de Deus e ao Espírito Santo, porque a palavra tem poder. Nós precisamos entender isso daqui. Se nós entendermos isso, queridos, circunstâncias serão mudadas. Por isso, falemos palavras que estejam em linha com a palavra de Deus, e tudo que diz respeito à sua vida, à nossa vida, será transformada por meio do idioma dos céus. Porque Jesus, ele disse o quê? O mundo jaz no maligno. O mundo é o quê? O sistema mundano. A linguagem do mundo está no maligno. Os atos do mundo estão no maligno. E é interessante que as pessoas dizem assim, para que a verdade tenha força, ela tem que ter uma mentira junto. Se eu chegar assim, pessoal, eu posso muito bem aqui dizer assim, agora estou à frente de milhares e milhares de pessoas. Pela fé eu posso estar. Aqui ninguém está vendo, no rádio mesmo. As pessoas falam, mas por quê? Por que não falar a verdade? A verdade por si só tem poder. Mas o diabo, o sistema do mundo, o mundo jaz no maligno, ele vai dizer o quê? Não, mas até alguns psicólogos dizendo, não tem como não falar mentira. Nós somos humanos e precisamos falar mentiras. Porque veja bem, aí chega assim, se você, por exemplo, se você falar a verdade, vai dar um problema. Então não fale a verdade, fale uma mentira. Só que o que tem aquela frase antiga? A mentira tem pernas curtas. E quando ela é descoberta, queridos, o problema é muito maior do que se tivesse falado a verdade. É claro que tem um jeito para se falar, tem um tempo para se falar. Por exemplo, pessoas já perderam cônjuge, porque foram, por exemplo, para um encontro, voltam assim e confessam, olha fulano, eu, tal tempo assim, eu te traí. Aí o cara nem crente é ainda, vai dar o quê? Peraí, não é o tempo de confessar, tudo tem um tempo. Não estou dizendo que você vai mentir, não precisa mentir, mas também não precisa confessar para alguém que não tem maturidade para ouvir. Mas mentira jamais. Amém? Amém, queridos? Então veja bem,
As próprias palavras do homem sem Deus trarão o castigo que ele merece. Mas as palavras do homem ajuizado protegem o seu nome. É impressionante. E eu estava numa célula quarta-feira passada, e aí o líder da célula chegou e disse para o novo assim, ó, fale qualquer questão assim do seu dia a dia, ou qualquer questão do mundo, e eu vou dizer para você que tem uma base bíblica. E aí ele falou algo assim, por que a soberba e a arrogância está no mundo, está no homem? Aí qual é a base bíblica? Satanás, na época Lúcifer, queria ser igual a Deus, então se ensoberbeceu. Então tudo quanto diz respeito a nós, tudo quanto está no mundo, tudo, por isso que diz Eclesiastes, nada há de novo sobre ou debaixo do sol, tudo é uma repetição, tudo está na palavra. Se nós formos sábios e estudarmos a palavra de Deus, colocarmos ela em prática, falarmos ela, as coisas mudam. Por isso que diz, as próprias palavras do homem sem Deus trarão castigo que ele merece. Por que ele merece? Porque ele está sem Deus e fala a porcaria, fala o que não presta, vai receber em troca isso. Mas as palavras do homem ajuizado, ou seja, do homem que medita na palavra de Deus, protegem o seu nome. Provérbios 12:14 também, quem sempre fala a verdade receberá muitos benefícios. Por causa disso, quem ajuda os outros com as suas mãos receberá favores em troca. Palavra de Deus. Então a ordem é, queridos, a ordem é a seguinte aqui, não enfatize, não dê importância ao que não é importante. Não dê ao problema a importância que ele não tem e nem merece. Porque o que Satanás vem? Satanás vem como por exemplo, como um rompimento de uma barragem, vem aquela avalanche, aquela onda, destruindo tudo. Então ele vem com a notícia que muitas vezes não é tão trágica assim, ele vem e a pessoa daí tomar a decisão, ela deu a importância que o problema não merece, e ela enfatiza o problema. Muitas vezes, querido, pessoas estão dentro de um buraco baixo, mas ela está olhando só para os lados, que daí ela só vê as paredes do buraco, ou olhando para baixo. Se ela olhar para cima, ela vê a saída. E o que é olhar para cima? É olhar para Deus, para a sua palavra, para as suas promessas. Amém? Não há problema que não tenha solução em Cristo Jesus. Não há. Tudo quanto diz respeito a nós tem solução em Cristo Jesus. Então, se nós formos ver, algumas coisas, passos para mudar circunstância, fale palavras de esperança, pois as pessoas estão enfermas pela doença do não posso. Arranque da sua vida palavras negativas, que Jesus sempre vai dizer, se podes crer, tudo é possível ao que crê. Chega o leproso e diz assim, Senhor, se tu podes, me cure. Se tu podes não, se tu crê, porque tudo é possível ao que crê. E como é que nós mostramos que cremos? Declarando a palavra, esperando na palavra. Mas deixa eu dizer uma coisa, vamos dizer, temos uma vida lá, o meu caso, fazendo 60 anos, uma vida inteira, se eu vivesse uma vida inteira desconstruindo, uma vida inteira depravada, aí eu aceito a Cristo, tudo muda automaticamente? O meu espírito é recriado automaticamente, é santificado, realmente me torno filho de Deus, mas toda a minha alma, os meus sentimentos, o meu corpo, tudo que eu semeei, vai ter que ser uma desconstrução e uma reconstrução, demora. E muitas vezes também, eu semeio algo, preciso que aquilo germine, cresça, dê flores e depois frutifique, demora um tempo, e ainda quando frutifica, ainda tem que esperar a semente ficar madura. Então, muitas vezes, falamos e queremos que a coisa aconteça automaticamente. Tudo tem um tempo.
Mas aonde é que nós ganhamos? Na nossa perseverança. Por isso, até mesmo a nossa salvação. Lá em Apocalipse declara o quê? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essas coisas nós precisamos entender. Porque muitas vezes, quantas pessoas vieram à igreja, você vê assim, que maravilha, aceita Cristo, mas dali um pouco, 2, 3 cultos some. Aí você vai atrás conversar assim, não, é que eu fui lá, mas eu queria algo assim, assim, Deus não me deu, então eu não quero Deus. Mas tem um tempo. Primeiro conserta-se, por exemplo, vamos lá. A pessoa, não interessa a idade, mas ela quer um carro. Eu quero uma Ferrari. Mas aí ela não tem nem carteira, não sabe nem dirigir. Você dá um carro para quem não sabe dirigir, não tem carteira, ela vai fazer o quê? Então, há uma preparação. E Deus, Ele é expert nisso. Prepara-te, acerta, conserta. E então, a coisa acontece. Prepara-te para a colheita. Por exemplo, um agricultor, o que ele faz? Ele faz uma grande semeadura, uma grande plantação, e ele vê que vai dar muito. Ele faz o quê? Ele vai preparar os celeiros, ele vai preparar tudo para quê? Para armazenar a sua colheita. Porque senão, ele tem ele prepara também para colher, ou seja, há uma preparação em todas as áreas da nossa vida. Uma pessoa que quer almeja um emprego, ela faz o quê? Ela se prepara para ela faz uma faculdade, ela faz um curso técnico, ela faz um curso de capacitação para que ela possa ter. A mesma coisa no reino espiritual. As coisas não acontecem automaticamente. Amém? Então, queridos, continuar confessando, não poder, é murmurar contra Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Ou seja, tu está sempre confessando. Porque quando tu confessa que não pode, você está murmurando contra Deus. E isso certamente vai levar o quê? A derrota e muitas vezes a morte. Então, queridos, segunda coisa, libere sua fé da confissão da palavra falada, pois a palavra é um elemento chave na guerra espiritual. É só nós olharmos para a Bíblia. Jesus sobe ao monte para ser tentado, especificamente isso aí, porque ele precisava passar por tudo quanto um ser humano passa. E aí depois de 40 dias de jejum, 40 dias e 40 noites de jejum, a Bíblia diz que ele teve fome. E Satanás, ele está sempre ao derredor, buscando o quê? Uma oportunidade para nos destruir. E o que aconteceu? Jesus está com fome, óbvio que uma pessoa que está com fome, ela demonstra. E Satanás já vem o seguinte, olha, primeiro ele coloca a dúvida, né? Jesus, se tu és, claro que devia ter, a Bíblia resume muito, mas deve ter tido uma conversa maior. Mas aí, resumindo, diz, se tu és o Filho de Deus, ou seja, tu diz que é, então se tu tu tem que fazer. Então, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí tu tá grande. Aí tu vai mostrar o poder. Aí o que Jesus vai? Guerra espiritual, palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí de novo o que acontece? Peraí, mano. Se tu é filho de Deus mesmo, então vai... Dá uma subidinha ali no pináculo, ele mostra o pináculo lá, ou seja, é algo alto. E agora te atira daqui para baixo, porque a Bíblia diz, Satanás também fala a Bíblia, que Deus dá ordem aos seus anjos para que você não caia. Veja bem, tu se atira dali, e aí vem os anjos todos assim, olha o povo olhando aquilo, mas vai dizer assim, esse é o Filho de Deus. Aí o que Jesus diz? Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas a Satanás ainda não se deu por vencido. Aí sobe num alto monte e mostra todos os reinos do mundo. E diz assim, tudo isso me foi dado. E realmente foi dado, quando Adão entregou tudo a ele. Tudo isso eu te dou, se prostrado me adorares. Porque
Porque daí Satanás realmente chutou o pau da barraca, né? Se agora ou vai ou vai. Então vamos. E aí o que Jesus disse? Só a Deus adorarás, só a Ele darás o que? Culto. E então, vá, como diz aí, vá de retro, Satanás, some daqui, porque eu só vou adorar a Deus. Então, queridos, as propostas serão grandes, muito grandes, e elas vêm. Mas está aqui, não sei o que tem. Pense bem, procede de Deus? Então, nós precisamos realmente, traga, queridos, a realidade que você ainda não está vendo. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, através da confissão da palavra criativa, mas se esperam. Então, isso nós precisamos fazer. Gere. E eu dou o exemplo sempre. Orei 1 ano e meio por Dona Ana, sem sequer trocar uma palavra com ela. Nem sabia se ia dar certo, mas eu fui gerando. E não é que deu certo? Né? Não pare de confessar, porque Deus te revestirá da autoridade da palavra e fará um grande milagre em sua vida. Mudará a desesperança em circunstâncias positivas. Sua vida será transformada e a nossa nação será vivificada. Por que coloquei a nação será vivificada? Porque famílias a nação é constituída de famílias. Famílias transformadas, nação transformada. Porque as pessoas dizem, mas não tem mais jeito essa nação. Mas para aí, como é que está a tua família? Acerta a tua família, acerta a tua vida, e as coisas vão se acertando. Se acertarmos as famílias, o município, o estado, a nação, também vão se acertando. Amém? Então, queridos, eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida. Apocalipse 12, 11. Por que eu botei isso? Por isso mesmo, não pare de confessar. Eles ali em Apocalipse foram fiéis, e foram fiéis até a morte, porque eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Nós cantamos isso. Pelo sangue derramado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós somos mais do que vencedores. Nós já recebemos a vitória. 7 derramamentos houveram, e em cada derramamento, queridos, houve o quê? Áreas das nossas vidas que foram transformadas de maldição em bênçãos. Não há área da nossa vida que não tenha sido abrangida pelos derramamentos do sangue de Jesus. Então, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do seu testemunho, ou seja, da palavra que eles falaram. E mesmo perante a morte, eles não amaram a própria vida. É como Paulo: melhor para mim é partir, porque estarei junto a Deus na glória. Mas por causa de vocês, eu vou ficar um pouquinho mais. Mesmo, olha a vida que Paulo levou. Eu digo de perseguição. Mas ele preferiu ficar porque tinha ainda, não havia acabado a carreira. E aí quando realmente acabou, ele disse: acabei a carreira, guardei a fé. Aí partiu tranquilo. Amém? Então, queridos, Mateus 10, 32, 33 diz: aquele que me confessar diante dos homens, ou diante não, tira homens e bota circunstâncias. Confessa. Eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Jesus, o intercessor à direita do Pai. Pai, o fulano está realmente confessando a palavra. Ele, vamos conceder. Pai que está nos céus, porém qualquer que negar diante dos homens, ou seja, essa porcaria, não sei o que tem, se não tem jeito, a minha vida é uma desgraça, não sei, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Pai, o filho lá tá braba a coisa, viu? Tá azedo o homem, tá negativo ele. Não vai levar. Estou botando nas palavras que todo mundo entende. Então, queridos, precisamos ter consciência de que se nós mudarmos a nossa semeadura,
as coisas mudarão radicalmente. Amém? Então isso é só para que nós entendamos nesse meio, porque esses relatórios do inimigo, eles fazem de tudo, desestabilizam governos, desestabilizam famílias, desestabilizam estruturas, empresas vão à bancarrota por causa de informações negativas, por causa de acusações que na realidade nem são necessárias se confirmar. Porque é interessante, a imprensa ela não tem que confirmar nada, ela joga. Se lá na frente o juiz julgar e dar um direito de resposta, aí é uma coisa, mas enquanto não. Lembram que eu falei até, eu acho que o ano passado, retrasado, não lembro, isso foi fato verídico mesmo, aconteceu, se não me engano, foi no Rio de Janeiro. Alguém colocou numa mídia social que uma mulher era feiticeira e estava sacrificando crianças em rituais satânicos. Aquela mulher, sem saber de nada, inocentemente, ao sair à rua, o povo todo se reuniu e matou ela a pedradas e a pauladas. Aí depois do fato acontecido, a pessoa foi e disse assim, mãe, eu só fiz uma brincadeira, era mentira. Adiantou? A vida da pessoa volta? Não volta. Então nós precisamos ter muito cuidado. Vem a informação negativa, primeiro, queridos, vamos verificar, é verdade ou não é? A informação negativa vem, vamos ver, tá lá tem base bíblica, isso daqui ou não tem? Se não tem, é o inimigo inventando coisas. Lembra que eu falei? Toda luta, toda batalha começa e termina aqui, E Satanás nunca fala na segunda ou terceira pessoa, ele nunca vai dizer assim, tu ou você. Ele sempre vai trazer à sua mente o quê? Eu. Então, eu não presto. Para um pouquinho. Veio esse pensamento na minha vida, na minha mente. Eu vou para a palavra de Deus. Espera um pouquinho. Não tem base bíblica, então rejeita, não aceite. Tudo aquilo que vier à sua mente, que não tem base bíblica, não é o Espírito Santo. Queridos, se eu estou cometendo um erro, um pecado, e vem a acusação assim, tu vai para o inferno, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele repreende, ele corrige, ele traz o caminho certo, mas de uma maneira diferente, sem a acusação. O acusador é o inimigo. Então nós precisamos discernir essas coisas. Quando conhecemos a palavra de Deus, nós vamos saber, isso procede de Deus, isso não procede de Deus. A circunstância é ruim mesmo, eu vou mudar essa circunstância pela confissão da palavra de Deus. Porque pela união da palavra de Deus e do Espírito Santo, vida é gerada. Esse princípio, queridos, começou na criação do mundo, lá atrás. A terra era sem forma e vazia. O Espírito Santo pairava na face das águas. E aí começa onde? O 3. E disse Deus, haja luz. O Espírito Santo pega essa palavra e gera luz. Vamos trazer luz à nossa vida. Vamos trazer luz à nossa casa. Vamos trazer luz a tudo aquilo que nos diz respeito. Confessando a palavra de Deus. E realmente descansando em Deus. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Feche seus olhos. De tempos em tempos nós precisamos retornar aos princípios já ensinados ou já falados, para que nós não esqueçamos, porque a repetição ela é a base do aprendizado. Isso nós só podemos dizer que sabemos algo quando nos expormos a esse algo de 10 a 18 vezes, já dizem os especialistas. Então, queridos, que realmente essa palavra ela encontre lugar em nosso coração e nós não esqueçamos. Circunstâncias negativas virão, feche seus olhos. Circunstâncias negativas virão. Como tu vai usar todas as armas para nos colocar para baixo, vai. Mas na palavra de Deus, naquilo que Cristo fez, que está registrado na palavra de Deus, nós somos mais do que vencedores. Como diz a palavra, somos mais do que vencedores naquele que é poderoso. Pai, nós te louvamos por esta manhã abençoada.
Nós te louvamos por tua palavra, nós te louvamos pelos que aqui estão, pelos que nos verão pelas mídias sociais. Pai, nós queremos pedir que teu soberano Espírito Santo trabalhe nesta palavra, pegue esta palavra, que ela está alinhada com a tua palavra e pela nossa confissão possa trazer vida a cada pessoa que estiver se expondo a esta mensagem. Ministra de uma forma especial, Pai, que realmente não mais nos movamos, não mais tomemos decisões pelos relatórios negativos que o inimigo tem trazido. Não tomemos nenhuma decisão por tudo quanto as mídias sociais, por tudo quanto a imprensa tem trazido a nós, mas que nós nos foquemos na palavra de Deus, nas promessas declaradas pelo nosso Deus. E desta maneira nós possamos nos levantar como homens e mulheres que transformam circunstâncias pela confissão da palavra, e que sejamos realmente, ó Pai, pessoas como as de Apocalipse 12:11, que nós vençamos pelo sangue do Cordeiro e pela confissão da palavra de Deus, e que não tenhamos a nossa própria vida por preciosa, mas tenhamos realmente um alvo, o alvo que é Cristo, que nós coloquemos em prática aquilo que nós cantamos. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá, porque já foram vencidos por Cristo Jesus. E isso fique muito firme, muito claro, muito gravado em nossos corações, e enchendo os nossos corações, saia pelos nossos lábios, e tudo possa ser mudado, segundo, ó Pai, a tua palavra, que é viva, que é eficaz e que é verdadeira. Pai, nós te louvamos por esta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.